Olá pessoal, tudo bem? Muito bom estar novamente aqui com vocês, mesmo que à distância, tá? Espero que estejam todos bem, de saúde, E é muito gratificante nós estarmos voltando às nossas atividades, de ensino, mesmo à distância, tá? Bom, então tudo isso, por conta desse vírus, que se espalhou no mundo inteiro, dessa pandemia, que nós nos distanciamos fisicamente, mas estamos aqui novamente dando continuidade ao nosso ano letivo, A escola, ela tem adotado, essas medidas justamente pelo distanciamento para diminuir essa velocidade com que o vírus tem se espalhado, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo inteiro. Então, a direção, e todo o corpo docente da escola, concordou em realmente haver esse distanciamento social, E nós vamos seguir o nosso ano letivo com as nossas aulas virtuais, tá? Vamos fazer da melhor forma possível para que o conhecimento chegue até a casa de vocês, para que todas as dúvidas que vocês tenham, elas sejam solucionadas, pelos grupos que foram criados, tá? Porque é uma coisa que não só está mexendo com a gente aqui na nossa escola, na nossa cidade, mas é uma situação que a gente tem que ter cuidado, mesmo a situação que está acontecendo no mundo inteiro, tá? Então, fico muito feliz em estar novamente, em contato com vocês para que a gente possa dar seguimento ao nosso ano letivo, Nós não vamos medir esforços, para que essa comunicação, para que essa transmissão dos conteúdos, elas ocorra da melhor forma possível, tá? Então, a nossa aula de hoje, é para o sexto ano A e sexto ano B da tarde, tá certo? Aula de ciências, aqui no Colégio Espaço Livre. E o que é que nós vamos estudar, professora? Nós vamos dar continuidade à primeira unidade do nosso livro, tá? Que é a unidade 1, capítulo 3. O capítulo 3 nós vamos começar a estudar hoje sobre os métodos de separação de misturas. No capítulo anterior, nós estudamos sobre substâncias, sobre o que seriam substâncias e misturas. As substâncias, elas são porções da matéria e elas são formadas por moléculas que vão compor aquela matéria. Essas moléculas, elas podem ser simples ou elas podem ser compostas, tá? E essas moléculas, por sua vez, elas são formadas por pedacinhos menores, que nós chamamos de átomos, tá? Então, por exemplo, eu tenho átomo de hidrogênio, átomo de oxigênio, átomos de nitrogênio e assim vai. Então, quando eu tenho a união de dois átomos, esses átomos vão compor uma molécula. Por exemplo, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio vão formar a molécula de água, tá? Que é H2O. E essa molécula de água, ela é uma substância. As substâncias na natureza, elas nem sempre são puras, tá? Geralmente elas estão misturadas com outros componentes. E o que seriam então misturas? As misturas nada mais são do que a união de duas ou mais substâncias, tá? Que é o assunto da nossa aula de hoje. Como separar os elementos que compõem uma mistura, tá? Existem diferentes formas, diferentes maneiras e técnicas que são aplicadas de acordo com o que quer se separar, tá? E de acordo também se aquela substância, se aquela mistura, ela é uma mistura homogênea ou ela é uma mistura heterogênea. Então, voltando aqui a uma revisãozinha, do capítulo 2, o que seria, professor, então, uma mistura homogênea, Homo, o prefixo homo quer dizer igual, o prefixo hetero quer dizer diferente, tá? Então, a mistura, ela é dita homogênea quando ela apresenta apenas uma única fase, ou seja, quando eu misturo duas substâncias e após essa mistura delas duas, eu não consigo distinguir o que elas eram anteriormente. Vou dar aqui um exemplo, de um experimento que a gente fez, inclusive em sala de aula, de misturas homogêneas. Lembram que nós pegamos
né, que eu trouxe para vocês, nós fizemos em sala de aula, um copo com água, né, e a gente adicionou dentro desse copo de água uma colher de açúcar. Aí daí a gente mexeu e observou que ali eu tinha o quê? Uma mistura, né? 2 ou mais componentes. No caso do exemplo, 2 componentes. Água, que seria o meu solvente, e um soluto, que seria o meu açúcar. Então, solvente é aquilo que vai dissolver a parte sólida, no caso, o açúcar. Então, depois de misturada a água com açúcar, eu não sou capaz de identificar aonde vai estar aquele soluto, né? Para mim, vai estar como se eu tivesse só água, solvente, tá? Então, daí eu tenho um exemplo de uma mistura homogênea. Ela apresenta apenas uma única fase. Já a mistura heterogênea, né? Hetero quer dizer diferente, também nós fizemos em sala de aula o experimento para mostrarmos um exemplo de uma mistura heterogênea, quando nós trouxemos um copo de água e dentro desse copo de água nós adicionamos um pouco de óleo, esse óleo de cozinha, óleo de soja, qualquer tipo de óleo, né? Por conta das propriedades da água serem diferentes das propriedades do óleo, nós temos aí uma mistura heterogênea, onde nós temos 2 ou mais fases. No caso da mistura do óleo com a água, é possível a gente identificar na parte superior do copo o óleo, que fica na parte de cima, e na parte inferior a água. Então, eu tenho aí uma mistura formada por 2 fases, ou seja, uma mistura bifásica, tá? Então, dá para você fazer novamente aí na sua casa, né, com a ajuda do seu pai ou da sua mãe, né? Um exemplo de uma mistura homogênea. Você pega um copinho de água, adiciona um pouco de açúcar, mexe e você tem uma mistura onde não é possível identificar os seus componentes, tá? Ela tem uma única fase. E no caso da mistura heterogênea, você pode pegar também o copinho com água e adicionar um pouco de óleo, né, de cozinha, esse óleo que tem na cozinha da sua casa. E daí você observa que essa mistura, ela tem distinção de fases, né? A parte de cima fica o óleo, a parte de baixo vai ficar a água, certo? Bom, falando-se de misturas, né, nós temos a água. A água, tanto ela é uma substância, quanto ela é uma mistura. E o que nós chamamos de água potável, né? Água potável, gente, é aquela água que serve para o nosso consumo, para que a gente possa beber, cozinhar os alimentos, né? Lavar as louças, tomar banho, lavar a roupa, tá? Mas para essa água ser potável, né, chegar até a nossa casa com uma certa qualidade, ela precisa ser tratada, tá? Por várias etapas em um local específico chamado de ETA, né, que é uma estação de tratamento de água, tá? Daqui a pouco a gente vai falar dessas fases especificamente. Então, quando essa água chega às nossas residências, ela passou primeiramente por uma estação de tratamento de água, né, que tem na companhia que distribui a água naquela cidade. No nosso caso aqui, nós temos a CAGES, né, que é a Companhia de Água e Esgoto, né, do Ceará, que tanto trata a água quanto também trata o esgoto. Então, a água, para que ela chegue de forma adequada à nossa residência, primeiramente ela passa por uma estação de tratamento de água. Depois que essa água, né, ela é utilizada, né, nas mais variadas funções na nossa casa, ela vai para um reservatório que é o esgoto, tá? E esse esgoto, gente, ele também precisa ser tratado. Por quê? Porque essa água ela não pode ser devolvida ao ambiente, né, com micro-organismos, com contaminação, né? E ela precisa ter um mínimo, né, necessário de contaminantes para que ela possa retornar ao ambiente sem causar nenhum dano muito grave, tá? Então, o esgoto, ele também passa, né, por uma estação de tratamento, que é o ETA, que é a estação de tratamento de esgoto, para que essa água possa retornar ao ambiente de uma forma um pouco mais limpa, né, do que ela estava aqui como na forma de esgoto, e para que ela não vá poluir, né, os lençóis freáticos, né, porque se esse esgoto ele fosse jogado a céu aberto, né, muitas doenças
seriam provocadas, né, por elas, contaminação, atração de moscas, né, que são insetos, e de outros animais, né, nesse esgoto, tá? Bem, agora nós vamos falar sobre a estação de tratamento de água. Como funciona, né, uma estação de tratamento de água? Essa estação, gente, ela vai promover uma série de eventos que nós chamamos de etapas, né, que são sequenciais, desde a captação daquela água que vai ser tratada até a chegada dessa água nas nossas residências, tá? Então, nós temos aqui um esquema que mostra, né, todo esse processo. Nós vamos iniciar com essa parte aqui superior, tá bom? Então, nós temos aqui a captação. A captação de água. Água de onde, professora? Água que vai ser captada de um reservatório, né, que pode ser uma represa, tá? Um açude, né, como aqui no caso do Ceará, o Castanhão e tantos outros açudes de menor porte, eles abastecem o nosso estado, né, que é o Ceará, tá bom? Então, essa água ela vai ser bombeada dos reservatórios, ela vai ser captada, tá, por um sistema que vai fazer uma filtragem bem grosseira, né, para que não venham folhas naquela água, para que não venham galhos de árvores, tá certo? E daí a água, ela é captada desse reservatório, filtrada rapidamente, né, grosseiramente, para tirar esses resíduos maiores, tá? E ela vai ser canalizada para um reservatório grande, né, nessa estação de tratamento de água, tá? Nessa etapa aqui, né, vão ser adicionados, né, rapidamente, vai ser misturado aqui grosseiramente uma substância chamada de sulfato de alumínio e cal, né? Para que vai servir esse sulfato de alumínio e o cal? Esse sulfato de alumínio, gente, e o cal, ele vai fazer com que as partículas de sujeiras que ainda estão presentes nessa água, elas fiquem aglomeradas, né? Elas fiquem unidas, formando flocos, né? Daí vem a etapa seguinte chamada de floculação, né? Então, a turbulência, que é a adição, né, e a mistura rápida de sulfato de alumínio e de cálcio, ela é feita aqui. E a etapa seguinte é a floculação, seria a formação desses pequenos flóculos aqui, ó. Esses flóculos nada mais são do que sujeira, tá? Que estava presente na água, que com a adição do sulfato de alumínio e do cal, eles ficaram agregados, né? Eles começam com pequenas aglomerações, isso vai aumentando essa massa, né, de flóculos, e esses flóculos eles começam a pesar. Nisso, com o peso, eles vão para onde? Inicialmente eles estão aqui na superfície desse tanque, ó, na parte de cima. Aí daí eles vão ficando cada vez mais pesados e eles vão para onde? Eles vão para o fundo do recipiente, desses tanques, dá para ver claramente aqui, ó. Certo? Então, essa água aqui que está embaixo nesses flóculos corresponde à sujeira, e a água aqui de cima, ela está uma água mais limpa, tá? Então, essa etapa onde os flóculos, eles se precipitam, eles descem, né? Nós chamamos de decantação, né? As partículas se depositam no fundo, né? E são removidas, tá? A água que está mais limpa, superior aqui, ela é captada, canalizada para um outro reservatório, onde vai ocorrer o processo de filtração, né? A filtragem, ela consiste em quê? Ela consiste em uma série de materiais que têm partículas maiores e vão ficando cada vez menores, para que aquela sujeira que ainda está presente na água, ela fique ao longo desse caminho presa, né, dentro dessa filtração. Então, na camada superior, a gente tem pedregulho, que são pequenas pedras, são fragmentos maiores. Nós temos o cascalho, que já são fragmentos um pouco menores. Aqui embaixo, a gente tem uma camadinha de areia, né, que são agregadozinhos muito finos, né, de rochas, tá? E aqui, no fundo, nós temos o carvão. Então, toda a água que vai passando de camada a camada, ela vai sendo filtrada, e o que vai sair desse processo vai para um reservatório, onde vai ocorrer a penúltima etapa, que é a desinfecção, né?
A desinfecção. Será que essa água que chegou bem aqui, ó, nesse reservatório, ela já pode ser considerada uma água potável? Ainda não, certo? Por quê? Porque não vejo a olho nu, eu vejo uma água limpa, mas não vai me significar dizer que aquela água ela está limpa. Por quê? Porque podem existir micro-organismos que causam doenças, micro-organismos patógenos, tá? Então a gente tem a etapa de desinfecção, que é a adição de cloro e flúor. O cloro mata os micro-organismos que ainda estão presentes na água e o flúor serve para fortalecer os dentes, né? Depois disso, da etapa de desinfecção, ela vai para um reservatório onde será distribuída e chega até as nossas residências, tá? Então é assim que funciona essa estação de tratamento de água. Então, como nós falamos anteriormente, existem técnicas diferentes de separar misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Então, nós vamos aqui tentar explicar para vocês, né, 4 processos de separação de substâncias heterogêneas, né? Quando nós temos essa imagem, ela mostra uma pessoa escolhendo, né, catando os grãos de feijão, né? Esse processo ele é chamado de catação, né? Então, nós vamos retirar, que podem estar misturados no feijão, grãos de pedrinhas pequenas, né, de feijãozinhos que estão atrofiados, né, que estão danificados, tá? Pedacinhos de palha que vieram do fruto e tudo mais. Então, esse processo ele é feito manualmente, né, separando os grãos desse sistema heterogêneo, tá? Peneiração, o próprio nome já diz, né? É utilizado uma peneira, né? A separação de uma mistura que tem tamanhos diferentes. A gente tem aqui uma peneira, peneirando aqui uma farinha de trigo, né? Para que qualquer grãozinho que esteja maior, qualquer fragmento aglomerado dessa farinha de trigo, ela não passe, né, aqui para baixo. Por quê? Porque isso pode interferir no resultado do seu bolo, né? Assim como peneirar também o açúcar, é um costume que a gente tem de fazer, mas nem sempre, né, entende que isso é uma técnica, né, de separação de mistura, que é a chamada de peneiração, tá? A ventilação. A ventilação, a gente tem a retirada de substâncias de uma mistura pelo próprio vento, né, correntes de ar. Aqui na imagem nós temos uma pessoa que coletou os grãozinhos de arroz, né, que tem o arroz, ele vem com a sua cascazinha, tá? Aquele arroz ele é colhido, colocado para secar, né, mexido, e aí essa pessoa aqui ela vai jogar nessa peneira, né, para que as partículas mais leves elas sejam arrastadas daí com o vento, né, separando, portanto, os grãos de arroz, tá? Então esse processo é chamado de ventilação. E por fim nós temos a separação magnética. A separação magnética ela utiliza-se quando eu tenho uma mistura com 2 materiais, onde um deles, no caso esse aqui, ele tem uma propriedade magnética, no qual ele vai ser atraído pelo ímã, tá? Daqueles que, no caso aqui da areia, que não vão ser atraídos pelo ímã, né? Aqui a gente tem areia misturada com limalha de ferro. Essa limalha de ferro, né, são fragmentos grosseiros de pedaços de ferro que são colocados aí. E quando você pega aqui um ímã, toda essa limalha de ferro ela é atraída, então você tem como separar, certo? Então, gente, a nossa aula, né, a gente termina aqui com a nossa aula de hoje, tá? Agora eu vou passar para vocês aqui a agenda, né? Vocês vão assistir o RA da página 299, tá? E vão responder a atividade da página 301. Então, tenham todos um bom dia, né? E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.